Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto da nossa leitura é a parte 7 do meu livro Eu, Miserável. Vamos lá? Que fossem para o inferno. Fantine se entregou à prostituição, Chiara à oração. A primeira ofereceu a sua miséria aos homens para salvar a filha. A segunda ofereceu a sua a Deus. Misérias aceitas por ambos, as duas tiveram de se resignar ao que ambos lhes restituíram, e ambas receberam em troca apenas sofrimento, abandono por aqueles que, supostamente, lhes deviam proteger. Assim, tudo se lhes tornou indiferente, exceto as filhas. Dois fantasmas em que ainda batiam dois corações somente pelo amor às filhas. Tolomés e eu, que fossem para o inferno esses dois demônios que aos corações das duas fizeram conhecer o amor. Mas, como bem disse Victor Hugo, é por essa estranha maneira que homens fazem anjos. Retomemos o rumo certo. Não ia eu tentar falar de Agnese? Retomemos o rumo certo, então. As irmãs, primeiramente, receberam com clara repugnância a filha da rameira que escondia a sua vergonha atrás das paredes da sua cela e tentava conquistar o perdão de Deus por meio de rezas infindáveis. Depois, já maior, e pelos serviços prestados, aceitaram a menina. O meu inconsciente. Para avançar, é preciso, agora, penetrar mais fundo neste infinito que é o meu inconsciente. Fazer dele, parte dele, melhor dizendo, o meu consciente. Hesito. Que encontrarei? Luz ou trevas? A pergunta não é impertinente. Somos constituídos pelos dois. Explico. Qual o passado do homem? Qual o passado do homem? Ser mais evoluído, mais feroz quanto mais se caminha para trás no tempo. O meu passado, certamente, não é diferente. Assim, investigando o meu inconsciente, o meu passado, posso errar o passo e cair no abismo do meu eu e ver coisas que não gostaria de saber que a mim pertencem. Já sei de algumas. Sei. Melhor, sinto, por exemplo, que, num passado distante, fui guerreiro feroz. Talvez tenha morrido em alguma guerra na época do Antigo Egito. Quem sabe? O fato é que a sensação persiste em mim até os dias de hoje, quando, saindo do nada, vejo-me caindo com lança cravada no peito. Vestia-me igual aos guerreiros daquela época, quase nu. Depois de tanto sofrer. A leitora ou leitor talvez também traga consigo esse tipo de sensação e dela não consiga se desfazer, como ocorre comigo. Mas também sou feito de luz, da sabedoria da vida que, apesar das trevas do meu passado, soube me trazer até aqui, até o grau evolutivo em que me encontro atualmente. Depois de tanto sofrer as consequências da minha própria ferocidade, dela cansei-me e tornei-me amante da paz, menos no trânsito de São Paulo e com certos vizinhos barulhentos. Brincadeira, continuemos. No processo de fazer do mal um bem é que está uma das maiores sabedoria da vida. O bem é como semente que, enterrada e escondida, apenas espera condições propícias para aparecer. Então, uma vez o mal em mim desgastado, o bem pôde nascer. Não é avanço? Evangelização do meu ser? Por isso o Balde disse que o evangelho é força evolutiva, não apenas utopia de Jesus.
Acreditará quem quiser. Avancemos. Até agora, só a angústia da incerteza, o receio da fantasia. Mas quero conhecer a minha verdade. Nela acreditará quem quiser. Como envelhecera. Tive rápida visão do convento. Situava-se numa colina, coisa comum naquela região. Todavia, esperando ver Agnese, já que este capítulo é sobre ela, vi Chiara. Como envelhecera, como emagrecera, como entristecera, parecia mais boneca de cera. Não, não é poesia que não deu certo, amigo, amiga. Estava realmente assim, boneca de cera mal feita. 5 anos, mais ou menos, se passaram desde que engravidou. Parecia não se importar com nada ao seu redor. Atentava somente às próprias ideias, parece. Estava a um passo da loucura, como Fantine. Como Fantine estava prestes a morrer. Victor deixou que Fantine se fosse por excesso de angústia. Eu não podia deixar isso acontecer com Chiara, com Neuza, com as duas. Eu as amo. Fui visitar a primeira, Chiara. Num sonho. Não, não, ó padre. Eu, o autor deste livro que você está lendo agora, é quem foi visitá-la. Aquele continuava egoísta, filho de uma puta. Não a visitava por não querer sujar o seu nome, por não querer ameaçar a sua posição. Como se todos não soubessem. Imbecil. Se a encontrava, era por acaso. Tratava-a friamente. Visitei-a num sonho. Ela me viu. Eu estava iluminado. Parecia-lhe anjo. Era sonho, afinal. Sorri-lhe, estendi-lhe a mão. Ela, também iluminada, muito mais que eu, segurou-a. Ajoelhei-me a seus pés e a salvei, pedindo-lhe perdão. Ela, por sua vez, me salvou, perdoando-me. Eu voltei ao tempo presente para continuar a contar esta história. Ela ficou no passado, esperando pelo dia em que ficaríamos juntos definitivamente. Somente hoje o seu sonho se concretizou. Demoro a falar de Agnese. O leitor ou leitora já deve ter percebido que demoro a falar de Agnese. Por favor, entenda que, se a você expor o canalha que fui já me é difícil, é-me quase impossível pôr a nu o mau pai que sequer fui. Mais ainda quando, hoje, sou pai extremamente amoroso. À minha filha escrevo até poemas. Dá para acreditar? Não? Bem, para convencê-la ou convencê-lo, vou mostrar-lhe o primeiro que lhe escrevi. Pietra, minha filha, 8 anos tem, e nela tanta coisa já aflora. Pintar, por exemplo, ela adora, e é alegre como ninguém. Está sempre de bem com a vida, o que me deixa muito, muito feliz, pois estar de bem com a vida é privilégio num mundo infeliz. Assim é que sempre agradeço a Deus por essa linda criança que Ele me deu. Sem ela, a minha vida seria pequena. Eu não sei mesmo se valeria a pena. Obrigado, Senhor, digo uma vez mais, por essa criança que a mim feliz faz. A minha própria Waterloo. E então, não é coisa de pai amoroso? Mas o que separa o eu de outrora do eu de agora? Que fez de mim amante e pai diferente? A minha própria Waterloo, Batalha do Tempo de Napoleão, comentado por Victor em seu livro. Hoje renasci das minhas próprias ruínas, se quiser, das minhas próprias cinzas, como ocorreu com Fênix, ave mitológica que cria uma pira com as essências do cinamomo, nardo e mirra, e nela morre para depois ressurgir.
Aliás, permita-me mostrar-lhe outro poema. Cinzas. Ó, cinzas minhas, permitirão vós que eu de vós ressurja? Minhas essências não são as do mito da fênix, mas da minha própria alma. São tão ardentes quanto, ou até mais, porém. Sim, pois de dor, quanto elas contêm, sem fim parece. Dor que me persegue há séculos e que agora, acumulada em uma pira, em sacrifício ergue para o céu a minha alma toda inflamada. Ó, alma cheia de dor, transforma tudo isso em amor. Renasce das tuas próprias cinzas e do verdadeiro céu vê que te avizinhas. Falava da minha Waterloo. Gostou? Um pouco, pelo menos? Bem, falava da minha Waterloo particular. Descrevo-a em meu livro As Sandálias de um Pecador e aqui também, inspirado por Victor Hugo. A minha alma, como os campos em que ocorreu aquela batalha, tornou-se lugar lúgubre. Parece que nela, na minha alma transformada em terrível campo de batalha, toda a minha natureza antiga foi morta a tiros, baionetadas, lutas corpo a corpo. Certamente, luz e trevas ali se confrontaram em luta encarniçada, furiosa. A luz logo se viu emboscada pelas trevas. Vivia o meu crepúsculo vespertino. Fez-se noite completa, por fim, iluminada somente pelo incêndio autodestruidor em que me tornei. Isso e tudo o mais que horrorizou Victor quando visitou o lugar em que ocorreu a Batalha de Waterloo. O caos que vivi. Leia você, leitora ou leitor, essa parte de Os Miseráveis e saberá o caos que vivi. E terminada a batalha, se o leitor ou leitora pudesse ver a minha alma, nela, ainda agora, hoje, encontraria recantos ensanguentados. Se pudesse ouvi-la, escutaria gemidos por conta de feridas ainda abertas. Se pudesse senti-la, ainda perceberia aqui e ali o frio da morte. Não a serena, que ocorre de maneira amena, mas a desesperada, porque despedaçada. Que é uma batalha? Que é uma batalha? Oscilação, segundo Victor Hugo. O mesmo afirmou o Balde. A diferença é que o Balde havia como fenômeno cósmico, não apenas local como havia Victor. Bem, talvez ele assim também pensasse quando escreveu que Waterloo não foi qualquer batalha, mas completa mudança na face do universo. Toda oscilação é unidade. Seja como for, se, para o Balde, toda oscilação é unidade composta de opostos, então Napoleão e seus inimigos, naquela batalha, formavam unidade em que os seus avessos lutavam para prevalecer um sobre o outro. Quando uma das partes venceu, aquela unidade se desfez, deixou de existir. Não apenas a parte que perdeu, mas a que venceu também. Sobrou algo diferente, unidade diferente. Paz, mesmo que temporária, já que em nosso mundo tudo é oscilação. Outro exemplo para facilitar o seu entendimento, caro leitor ou leitora. Um jarro com tinta branca. Joga-se tinta preta nele, mexe-se e temos essa unidade, formada por duas tintas distintas, em luta íntima. Terminada a batalha, ambas as cores desaparecem por completo. Sobra a cinza, diferente das duas anteriores, mas filha das duas e maior que as duas. Por isso, talvez Jesus acreditasse que, depois de inúmeros conflitos, um dia a paz reinaria entre os homens. Quem sabe?
Mas o balde tinha certeza disso. Em algum lugar escreveu algo assim: quando o homem, depois de tanto sofrer, se cansar da sua animalidade, finalmente a paz reinará na terra. Bem, infelizmente, tendo em vista o número de conflitos existente ao redor do mundo nos dias de hoje, essa paz ainda está distante. E por hoje é só. Obrigado pela companhia e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem. Um grande beijo.